Olá, bem-vindos à nossa terceira aula do nosso segundo módulo do curso de Introdução à Leitura e Teoria Musical. Nessa aula, nós iremos criar, certo? Um exercício ou uma partitura, certo? Utilizando o que a gente já aprendeu até aqui. Então, se você quiser, você pode tentar baixar. Ou então eu vou colocar também no nosso grupo uma pauta musical. É bem fácil, na verdade, de conseguir. Você coloca ali no Google pauta musical, aí você baixa uma pauta vazia. Se você olhar aqui na tela, ó, como eu fiz aqui, eu vou disponibilizar também isso para vocês. Então a gente vai fazer agora um exercício utilizando essa pauta que eu falei para vocês, que vocês podem estar baixando aí uma pauta semelhante a essa que eu fiz aqui, e a gente vai escrever nela, certo? A gente vai criar um exercício usando tudo que a gente já aprendeu. A primeira coisa que a gente faz aqui na pauta é a clave de sol, certo? A pauta já está feita, né? Só essas 5 linhas aqui, ela já está feita, a gente não precisa mais fazer a pauta. A primeira coisa que a gente faz é o desenho da clave de sol, certo? Uma dica para vocês a gente pega aqui uma linha vertical, certo? O mais vertical que você conseguir. Eu não consigo fazer perfeitamente vertical, mas você faz o melhor que você conseguir. Certo? Pode ser um pouquinho melhor, deixa eu ver. Vai ficar assim mesmo. E depois a gente faz o resto da clave de sol, começando pela segunda linha. Tá bom? Essa é a clave de sol. Importante que tenha essa lógica. Não precisa ser exatamente igual ao que eu faço, mas que ela tenha essa lógica. Começa pela segunda linha, vai fazendo a espiral até lá em cima. A gente já viu o quê? A gente já viu muita coisa. A gente já viu as figuras, né, de ritmo. A gente já viu essa de um tempo. Essa aqui de 2 tempos. Som curto, som longo. A gente já viu essa pausa, ou silêncio de um tempo. Essa de 1 aqui, essa de 2, né? Vou até apagar aqui. A gente já viu também o silêncio longo, né? Que são 2 tempos. Ó, som de um tempo, som de 2 tempos, silêncio de um tempo, silêncio de 2 tempos. A gente já viu tudo isso, certo? Então a gente pode fazer exercícios utilizando isso. Por exemplo, se a gente vai fazer em compassos de 4 tempos. Então vou botar aqui 4 pulsos para a gente ter uma referência do compasso. 1, 2, 3, 4. Depois que termina, eu vou colocar aqui uma barra de compasso, certo? Mais uma vez, 1, 2, 3, 4. Mais uma barra de compasso. 1, 2, 3, 4. Outra barra de compasso. E aqui uma barra final. Ela tem 2 camadas, só que a segunda camada é mais grossa. Então, como é que a gente completa isso? Se eu quisesse, eu poderia colocar também a fórmula de compasso aqui, certo? 4 por 4. Mas eu não vou trabalhar com a fórmula de compasso agora no momento. Mas esse exercício está em 4 por 4. Vamos lá. A gente vai completar cada um desses compassos aqui. A gente também pode escolher as notas. Você pode fazer o seu diferente do meu, se você quiser, certo? E você também pode fazer junto comigo esse exercício e depois fazer um outro sozinho. Vamos lá. No primeiro tempo, eu vou colocar a nota Sol de um tempo. Certo? A gente faz a bolinha preta, né? A gente chama de cabeça da nota. E depois uma haste, pegando do lado direito para cima. Assim, ó. Ok? No segundo tempo, eu vou para a nota Si. Onde é que é a nota Si? É na terceira linha. O Sol na segunda linha, pula, vai para o Si na terceira linha. Nota Si, ainda vou fazer a haste para cima, começando do lado direito da cabeça da nota. Ok? No terceiro tempo, vou fazer, na verdade, uma nota de 2 tempos, que é esse aqui. O som longo de 2 tempos. Vou colocar a nota Dó, só que eu vou fazer um Dó de 2 tempos. Nesse caso aqui, a gente vai fazer a haste para baixo.
A partir do Si eu já posso fazer para cima e para baixo. O Dó eu devo fazer sempre para baixo. Raras exceções. Depois eu explico melhor esse detalhe. Aqui, ó, cabe observar aqui. 1, 2, 3, 4. Essa figura aqui vale 2 tempos, então só com ela eu já consigo completar todo o compasso. Seria mais ou menos isso, né? Os 2 tempos estão sendo ligados. Ok? Agora a gente vai para o nosso segundo compasso. Vamos criando aqui. A gente poderia colocar uma pausa aqui no segundo compasso, né? No primeiro tempo. Ficou Sol, Si, Dó. Poderia começar com Dó, né? Dó, cabeça da nota, haste para baixo, pegando do lado esquerdo. Agora vamos para o Lá. Certo? O Lá, a haste vai ser para cima, começando do lado direito, sempre assim. Ó, a gente tem 2 notas aqui, por exemplo. Uma, a haste vai ser para cima, vai começar sempre do lado direito. A outra, a haste vai ser para baixo, começa sempre do lado esquerdo. Tá bom? Isso é uma regra de escrita musical. Mas elas têm a mesma significação. Vale todos um tempo. Sol, Si, Dó de 2 tempos. Aí aqui, 1, 2, 3, falta mais um para inteirar os 4. Dó, Lá, Si. Vou botar um Si aqui. Ok? A gente já tem quase completo, né? Você já pode imaginar aqui como o compositor ele trabalha, certo? Ele vai criando a melodia, às vezes ele cria junto com o piano, vai tocando piano ou o instrumento que ele gosta mais. E muitos já vão escrevendo a partitura, né? Vamos lá, o último compasso agora. Primeiro tempo a gente pode colocar... Vou colocar Lá. No segundo tempo, vou colocar a nota de um tempo no Si. E no terceiro tempo, vou colocar uma nota de 2 tempos, que vai ocupar o terceiro e o quarto tempo. É tão fácil fazer desenho aqui. Não estou aprendendo. Certo? Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. As notas a gente tem Sol, Si e Dó. Pulou e subiu. Depois tem um silêncio, né, de um tempo. Aí, já estava no Dó, continuou no Dó. Dó, pulou para baixo, Lá, subiu, Si. Desceu Lá, subiu, Si e pulou para o Sol. Vamos ler isso daí. 3, 4. Sol, Si, Dó. Dó, Lá, Si, Sol. No segundo compasso tem uma pausa, né? O que deixa o exercício mais interessante. Particularmente, eu gosto quando tem pausas, que, né? Deixa mais interessante o negócio. A gente tem que ficar atento para não fazer uma nota na hora da pausa. Mais uma vez. Vou tentar fazer agora solfejando, certo? Solfejar é quando você canta a nota na altura certa. Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol. Vamos lá. 3, 4. Sol, Si, Dó. Dó, Lá, Si, Sol. Tá bom? Então a gente criou aqui nessa aula uma melodia. Você pode tocar no seu instrumento essa melodia. E assim como eu fiz, você pode pegar essa mesma pauta aqui e criar a sua melodia também, certo? Da mesma forma que estava no início, quando a gente não tinha ainda as notas escritas, né? A gente só tinha isso aqui, ó. Vamos lá, clave de Sol aqui. E a indicação dos tempos, né? Ó, 1, 2, 3, 4.
Pegue a sua pauta aí, você pode fazer no seu caderno se quiser. 1, 2, 3, 4. Faça desse jeito, antes de criar a música. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Aí aqui você pode criar a sua própria música. Então, na nossa aula, além de aprender a ler música, a gente está aprendendo também a criar música. Você pode criar livremente, certo? Usando as notas que você consegue tocar no seu instrumento. De preferência, notas dentro da pauta, que é o que a gente já está aprendendo a ler, né? Bom, então agora a gente vai continuar nossa aula fazendo uma leitura de uma música que é bem conhecida na realidade, certo? Eu não vou dizer inicialmente o nome da música para que vocês possam tentar descobrir. Quem conseguir descobrir mais rápido já vence esse desafio, né? Então vamos analisar o que tem nessa partitura aqui. Primeira coisa que a gente vê aqui, pode até ignorar esses números aqui, ó, eles não têm nenhuma importância, até apagar. Ó, vou apagar aqui esses números, tá bom? Eles não têm nenhuma importância. Primeira coisa que vocês precisam observar aqui é aquela coisa que eu falei do vocabulário, certo? Vocês têm que olhar para todos os elementos dessa partitura aqui e tentar pelo menos saber o que é, dizer o nome disso aqui. Importante que a gente tenha um vocabulário diferenciado. A primeira coisa que tem aqui é a clave de sol, né? A clave de sol é um sinal que fica no início da pauta, que serve para dar nome às notas. Depois, logo em seguida, a gente tem essa figura aqui. É uma pausa ou silêncio, certo? Quando a gente fala pausa, é a mesma coisa de silêncio, certo? Eu vou falar muitas vezes pausa, porque é a linguagem mais convencional no meio musical, tá bom? Pausa, a mesma coisa de silêncio. Então aqui, a gente tem uma pausa de 2 tempos, tá bom? 1, 2 tempos. Depois a gente tem 2 notas de 1 tempo. Então tudo indica que esse compasso aqui é um compasso de 4 tempos, porque vai ter 4 tempos dentro de cada compasso. A gente conta 2 tempos de pausa, se fosse ler essa música, né? 1, 2. Sol, Lá, certo? Sol, Lá de 1 tempo. Depois a gente tem, ó, começou no Sol, segunda linha, Lá, foi subindo para o Si. Esse Si aqui tem 2 tempos. Depois foi para que nota? A nota Ré. Ele pulou, certo? Ele não subiu, ele pulou para a nota Ré. Então, do Si foi para o Ré. Mais 2 tempos. Vou colocar aqui uma referência do Ré só para ajudar vocês. Eu não vou colocar em todas as notas. Então, ó, Sol, Lá, Si de 2 tempos, Ré de 2 tempos. Aí no terceiro compasso, a gente tem a repetição da nota Ré. De novo. Então não tem o que ler aqui, né? É só repetir a mesma coisa. De 2 tempos. E depois tem a nota essa, então no Ré eu pulo para baixo, chego no Si. Muito bem. Eu vou ter um Si de 2 tempos. Mais uma vez, completei o compasso. Então agora eu já tenho certeza que esse compasso aqui é um compasso de 4 tempos. A fórmula seria 4 por 4, certo? Então vamos lá. Sol, Lá, Si, Ré de 2 tempos, Ré, Si, Dó, certo? Subiu para o Dó. Tem um Dó de 2 tempos e um Dó de 1 tempo. Tá bom? Mais uma vez, ó. Sol, Lá, Si, Ré, Ré, Si, Dó, Dó e depois uma pausa de 1 tempo. Vamos fazer agora uma leitura até o 4º compasso. Vamos lá, dessa música. Vou contar 2, que vai ser as 2 pausas já. Vão servir para a gente contar. 1, 2. Sol, Lá, Si, Ré, Ré, Si, Dó, Dó. Tá certo? Então, o ritmo é esse. Se a gente quiser, a gente pode fazer um pouquinho mais rápido. Mais uma vez. 1, 2. Sol, Lá, Si, Ré, Ré, Si, Dó, Dó. Isso. Tenho certeza que você está conseguindo fazer junto comigo. Agora, a partir do compasso 5. A gente tem a mesma coisa, basicamente, do início.
Só que vai ter alguma diferençazinha de nota. Vamos lá, a gente tem uma pausa de 2 tempos. Bate 2 vezes, mas não fala nota nenhuma. Depois, Sol de um tempo, Lá de um tempo, um Si de 2 tempos, ó, Sol, Lá, Si, tudo grau conjunto, né? Só subindo. Depois, pulou para o Ré mais uma vez, Ré de 2 tempos, continuou no Ré. Aí, do Ré, ele desceu para o Dó, muito bem. Do Dó, ele desceu para o Si. E mais 2 tempos de pausa aqui. Vamos lá. Do compasso quinto, mais uma vez. Sol, Lá, Si, Ré, Ré, Dó, Si. Pausa, pausa. 8. 1, 2. Sol, Lá, Si, Ré, Ré, Dó, Si. E tem 2 pausas aqui, uma pausa de 2 tempos, na realidade. Agora, eu vou fazer uma leitura cantando, certo? A gente chama de solfejo, a leitura na altura certa, ou então pelo menos na altura relativa, tá bom? E vocês vão, com certeza, vocês vão descobrir que música é. Vocês vão pensar assim, vixe, essa música, alguns já devem saber que música é, né? Mas nem todo mundo às vezes sabe de primeira. Vamos lá. 1, 2. Sol, Lá, Si, Ré, Ré, Si, Dó, Dó. 2. Sol, Lá, Si, Ré, Ré, Dó, Si. Pausa, pausa. E aí, vocês descobriram que música é? É Asa Branca, muito bem. Quem disse Asa Branca acertou. Essa aqui é a famosa Asa Branca. Tá bom? Música do Luiz Gonzaga, certo? Grande músico, pai do baião, né? O rei do baião. E muito legal a gente estar fazendo um curso de teoria musical e aprendendo a ler e também a escrever uma música que a gente conhece, né? Que é Asa Branca. Se a gente fizer um pouquinho mais rápido, fica mais legal ainda. Vamos lá. Desafio, hein? 1, 2. Sol, Lá, Si, Ré, Ré, Si, Dó, Dó. Pausa, pausa, pausa. Sol, Lá, Si, Ré, Ré, Dó, Si. Pausa, pausa. Não é isso? Então, ó, notas de 2 tempos, notas de 2 tempos, notas de 1 tempo. A gente só tem isso. Basicamente, a gente conseguiu já escrever Asa Branca, usando o que a gente aprendeu até agora na nossa aula de leitura e teoria musical. A gente não aprendeu só a ler, mas também por que e como funciona cada um desses elementos. Uma coisa também interessante é que a gente pode dividir em sistemas, certo? A gente tem aqui o primeiro sistema e a gente tem aqui o segundo sistema, certo? A gente tem o primeiro sistema, o segundo sistema, como eu falei, e a gente pode também chamar de pauta, certo? Primeira pauta, a segunda pauta. Agora nós iremos decifrar a segunda pauta dessa música. O primeiro elemento que tem aqui é uma pausa, ou silêncio, certo? De 1 tempo. Depois a gente tem a nota Sol, Sol de novo e a nota Lá, né? Subiu do Sol para o Lá, todos de 1 tempo. Certo? Eu vou chamar de compasso 9, seguindo a contagem que a gente estava de antes, né? E aqui é o 10. No compasso 10, no 9, né? A gente vinha do Lá, a última nota, subiu para a nota Si, só que um Si de 2 tempos. Depois pulou, né, para a nota Ré, um Ré igualmente de 2 tempos. Como é que faz? Si, Ré, numa leitura sem solfejo, né? De novo. Si, Ré. No compasso 9 seria Sol, Sol, Lá. Mais uma vez o compasso 9, vou dar a pausa e depois a gente já faz a leitura. Pausa. Sol, Sol, Lá. Agora a gente pode ler o compasso 9 e o compasso 10 juntos, certo? Vou dar a pausa e depois a gente já faz a leitura. Pausa.
Sol, Sol, Lá, Si, Ré, certo? Seguindo para o compasso 11, a gente tem uma pausa, depois tem, ó, continua na quarta linha, né? Ré, desce para o Dó, desce para o Si, certo? Pausa, Ré, Dó e Si, ok? No compasso 12, a gente tem, ó, do Si pulou para baixo, então tem um Sol aqui. Fica Ré, Dó, Si, Sol. No compasso 12 tem um Sol de 2 tempos, depois um Dó de 2 tempos. Nesse caso aqui do Dó é um pouco diferente, certo? Porque ele pulou, mas ele pulou um salto, né, além do que a gente está acostumado. A gente só pulava uma nota. Ele foi além, certo? Então, se você for contar bem direitinho, do Sol, Lá, Si na terceira linha, e ele está indo para o terceiro espaço, é o Dó, certo? Teve um salto diferente. A gente depois vai ver isso com mais detalhes sobre a possibilidade dos saltos, que são infinitos na realidade. Então, mas fiquem atentos, certo? Nesse caso aqui do 12 tem uma coisa diferente, que a gente não viu muito. No 13, a gente tem uma pausa de um tempo, depois tem na terceira linha Si, Si de novo e desceu para o Lá. No 14, a gente tem, continua no Lá, porém de 2 tempos, depois sobe para o Si. No compasso 15, compasso 15, a gente vai ter aqui uma pausa, aí vai ter o Lá, Lá, desce para o Sol e continua no Sol, só que um Sol de 2 tempos. E aqui tem mais 2 tempos de pausa, tá certo? Então, é isso, vamos fazer a leitura do 11 e do 12 agora. Compasso 11, a gente tem pausa, Ré, Dó, Si. Bem simples, né? 3 notas de um tempo, um grau conjunto, só que descendente. No 12 a gente tem um Sol de 2 tempos e um Dó de 2 tempos. Vamos lá? Vou contar 2 tempos. 1, 2, Sol, Dó, certo? Então a gente tem um pulo aqui, na verdade, de 4 notas, né? Ó, Sol, Lá, Si, Dó. Geralmente nosso pulo só era de 3, Sol, Lá, Si. Envolvia 3 notas, aqui envolve 4, por isso que é diferente. Então no 12 a gente tem Sol e depois Dó. No 11 tem Ré, Dó, Si. Vamos ler o 11 e o 12. Eu vou contar 3, 4 e ainda tem a pausa, certo? 3, 4, pausa. Ré, Dó, Si, Sol, Dó. Agora vamos ver o compasso 13, certo? Aqui no compasso 13, a gente começa com essa pausa, né? Aí tem Si, Si, Lá. Vamos fazer essa leitura. 3, 4, pausa. Si, Si, Lá. Agora, sem falar a palavra pausa, certo? Porque não precisa falar, na verdade. 3, 4. Si, Si, Lá. No compasso 14, a gente tem um Lá de 2 tempos e um Si de 2 tempos. Vamos ler isso aí? 3, 4. Lá, Si. Agora vamos ler junto 13 e o 14, tá bom? No 13 tem Si, Si, Lá. No 14, Lá, Si. Vamos lá. 3, 4. Si, Si, Lá, Lá, Si. Certo? Terminou o 13 e o 14. Agora no 15 a gente vai ter uma pausa, né? Lá, Lá, Sol. Bem simples, né? O ritmo. Vamos lá. 3, 4. Lá, Lá, Sol. Quando eu falo 3, 4 e depois começa, é porque eu já começo a dar pausa. Por isso que eu não falei nada. Mas se tivesse alguma nota, a gente já falava ela. Agora no 16, a gente vai ter só um Sol de 2 tempos. 3, 4, Sol. Só isso. Vamos lá, o 15 e 16. 3, 4. Lá, Lá, Sol, Sol. Ok? Então agora a gente vai fazer do 9 até o 12, certo? Fica um pouquinho mais difícil, né? Vamos lá. 3, 4. Sol, Sol, Lá, Si.
Sol, Dó. Certo? Do 9 ao 12. Agora, do 13 até o 16. Vamos lá? Começa com Si, né? 3, 4. Si, Lá, Si. Lá, Sol. Ok? Então é isso. A gente leu a música quase por inteiro, né? Então, agora a gente vai fazer uma leitura inteira da música, do início até o fim. Você tenta fazer comigo, certo? Se você não conseguir de primeira, você pode voltar e fazer várias vezes. Vamos lá. 3, 4. Sol, Lá, Si, Ré, Si, Dó, Sol, Lá, Si, Ré, Dó, Si. Sol, Lá, Si, Ré, Dó, Si, Sol, Dó, Si, Lá, Si, Lá, Sol. Tá certo? Vou fazer mais uma vez, só que agora sem solfejo, certo? Aquela leitura de nota sem solfejar, só falando o nome das notas no tempo certo. 1, 2. Sol, Lá, Si, Ré, Si, Dó. Sol, Lá, Si, Ré, Dó, Si. Sol, Lá, Si, Ré, Dó, Si, Sol, Dó, Si, Lá, Si, Lá, Sol. É isso. Então você pode pegar essa música e estudar no seu instrumento, na flauta doce, no violão, no teclado, certo? No instrumento que você preferir. Só aprender as notas nesse instrumento e como você já sabe ler o ritmo, certo? Você está aprendendo aqui nessa aula, ler o ritmo, ler a partitura, vai ficar muito mais fácil de vocês conseguirem tocar. Então é muito importante, se você tocar algum instrumento musical, que você tente tocar no seu instrumento, tá bom? Lembre sempre de marcar o tempo. Se for o caso, você pode bater no pé, ou você pode colocar um metrônomo. Para quem não sabe o que é metrônomo, é um aparelho que serve para marcar o tempo. Hoje em dia tem no celular, você pode colocar metrônomo no celular. Para terminar nossa aula, eu vou só dar aqui um desafio, na verdade, de algumas músicas que a gente pode estar estudando. A gente não vai trabalhar em sala hoje, mas fica aí para vocês. Ó. Essa daqui, certo? Essa 17. Mesmas notas que a gente viu, só que outra música. Você pode dar um pause e tentar tocar. Essa aqui, ó, 18, certo? Mesmo esquema. E essa daqui, tá bom? Então fica o desafio. Você pode estudar cada uma, tentar tocar no seu instrumento, tentar fazer a leitura e fazer tudo que a gente já tinha feito. Então é isso. Esse é o final do nosso segundo módulo do curso de Introdução à Leitura e Teoria Musical. Sempre como eu venho falando para vocês, qualquer coisa vocês voltam um pouquinho, assistem mais de uma vez aquele exercício.